Cara, literalmente o cavalheirismo morreu. Pleno século XXI e os homens não têm a capacidade de carregar uma sacola. Eu tô carregando isso aqui o dia inteiro. Não é que eu não consiga carregar, é óbvio que eu consigo, mas é um gesto, né? Cavalheirismo, aquela coisa, abrir a porta. E eu que fui fazer um vídeo correndo na esteira e levei um super tombo. Obrigada ao homem que olhou para mim e decidiu não ajudar. É, travou, né? Travou. Tá pedindo ajuda? Não, não tá pedindo ajuda. Alguma coisa muito estranha está acontecendo entre homens e mulheres. Enquanto algumas mulheres reclamam que o cavalheirismo morreu, muitos homens dizem que simplesmente pararam de tentar. Nesse vídeo, você vai ver relatos reais que mostram por que essa mudança está acontecendo. Fui descer com lixo agora, tava com as duas mãos ocupadas e acabei de deixar ali. Mas na hora que eu tava descendo o elevador, um rapaz desceu comigo. Eu moro no último andar, ele parou no andar dele, e aí a gente saiu do elevador e viemos pelo mesmo caminho. Aí fica o questionamento assim, eu com as duas mãos ocupadas, mulher, com o lixo, né? Acho que ele não tem obrigação de nada, acho que ele não tem que fazer nada, acho que ele não me deve nada. Mas como que a gente perdeu a capacidade de ser gentil um com o outro, né? Tipo, ele passou em frente à porta que eu saio pra vir pra garagem, pra ir pra levar o lixo, assim. Por que ele não teve a delicadeza de abrir a porta pra mim? Tipo assim, ele sabe onde que sai pro lixo, só tem uma porta. E ele na minha frente, assim, andando. E eu acho incrível isso, como que a gente perde. Isso é homem, mulher, não precisa ser homem. Mas a gente perdeu mesmo a capacidade de ser gentil um com o outro, né? E isso é muito maluco na minha cabeça. Porque pra mim é tão natural você fazer uma gentileza pro outro. Tipo, são 7h40 da manhã. Gente, semana passada eu fui no médico, fui marcar uma consulta, né? Na verdade, pro médico. E eu fiquei numa fila, né? Normal. Mesmo que seja SUS ou particular, tem fila, né? Pra marcar, agendar os exames. E eu fiquei em pé, né? Não tinha mais lugar pra eu sentar, fiquei em pé. E tinha pessoas, mulheres, homens sentados. E aí foram chegando mais pessoas, né? Mais mulheres, vamos dizer assim. Tinha mais mulheres do que homens. E eu observei toda a clínica. Olhei, né? Tava em pé. Olhei toda a clínica. Tinham homens sentados. Homens, assim, alguns jovens, outros de meia idade. Não, assim, idosos, não velhos, né? Tinha um idoso. E os homens simplesmente olhavam para as mulheres, né? A porta abria, as mulheres iam entrando. A maioria que entrava era mulher. Entrou 2 homens. Perdão. E ele simplesmente voltava a fazer o que estava fazendo. Mexia no celular. Eu fiquei pensando, né? Eu cheguei em casa nesse mesmo dia, comentei com meu marido. Eu falei, meu Deus, como os homens estão perdendo aquela acessibilidade de ser um cavalheiro, né, gente? Hoje em dia a gente vê os homens, meu Deus, o que é isso? Que tristeza, né? Estão invertendo os papéis com as mulheres. Estão tendo muitas mulheres virando cavalheiras e os homens virando donzelas, né? Vamos dizer assim. Né? E aí entrou uma grávida, uma mulher levantou para outra sentar. E os homens da mesma forma. Eu fiquei bem triste porque aqui em casa eu estimulo, né? Meu marido veio de uma criação que o pai sempre foi mais bruto, né? No sentido não de nunca deixou faltar nada, né? Alimento, cuidado, né? Respeito, carinho, mas o cavalheirismo com a mãe não teve. E nós que somos filhos copiamos o que vemos, né? E ele não tinha esse hábito, não tinha hábito de abrir a porta, não tinha o hábito de deixar a mulher, ao abrir a porta, a mulher passar primeiro, abrir a porta do carro. Sei que às vezes tá na correria, não dá pra fazer essas coisas, né? Mas quando não tá tranquilo, pode fazer, né? Uma gentileza pra sua esposa, sua namorada. Então, assim, é que esses homens acordem, né, gente? Acordem e não perca a essência que é ser um cavalheiro, ser um verdadeiro homem, sabe? Você que é casada, você que tem namorado, tá noiva, converse com o seu cônjuge, com o seu noivo, com o seu namorado e reflita, né, sobre o comportamento que às vezes é tão involuntário, tá tão acostumado
age assim, que vai se perdendo essa essência de um homem ser um cavalheiro. Pense nisso. Aqui está uma ironia enorme do mundo moderno. Durante décadas, o discurso foi que mulheres são independentes, fortes, que não precisam de tratamento diferente. Muitos homens ouviram exatamente isso e decidiram tratar todo mundo da mesma forma. Cada um cuida de si. O problema é que agora algumas pessoas querem igualdade, mas também querem os privilégios antigos do cavalheirismo. Muitos homens ficaram confusos e preferem não se meter. Hoje em dia, qualquer gesto pode ser interpretado como machismo ou invasão. Então, muitos simplesmente ficam quietos no celular e evitam problemas. Homens, vocês sabem que o sinal, quando ele está vermelho, ele fica verde assim do nada, de repente? Os homens estão cada vez menos cavalheiros. E eu acho isso triste, porque quando um homem não é cavalheiro, a sua masculinidade vai lá pro ralo. A admiração vai lá pro ralo. Estava eu atravessando, o sinal estava vermelho para os carros. No meio da travessia, o sinal ficou verde, o homem avançou com o carro para cima de mim, ainda apontou para cima, dizendo que o sinal estava verde. Aí quer dizer que se fica verde, assim, de repente ele passa por cima da pessoa? Vamos ensinar, tá, galera? Boas educações, boas maneiras. Não é trânsito, não é lei de trânsito, não. É básico, das boas maneiras e do cavalheirismo. Nem cavalheirismo, né? Porque se for mulher tem que fazer o mesmo, né? Mas homem eu fico mais apavorada ainda. Se uma pessoa está atravessando na sua frente, na faixa, e o sinal ficou verde de repente, você espera ela terminar de passar. É o mínimo. 3 segundos para segurar a sua ansiedade não vai te matar, não. Só pra ressaltar, gente, sou zero feminista, tá? Não tô aqui militando, nem fazendo drama, nada disso. É só o básico. As pessoas precisam ter o mínimo de senso. E os homens, vamos ser mais cavalheiros, gente. O cavalheirismo do homem, a masculinidade formada do homem, traz feminilidade pra mulher. Poxa. Mulherada, a vida tá cada vez mais difícil. Eu tô descendo a rua, aí eu vejo, tem um lugar que vende uns macarrons, que é na rua, uma portinha assim. E tinha uma mulher e 2 homens. Chegou um sujeito, mal vestido, roupa rasgada, tudo, e foi encostando. Quando ele foi encostando, a mulher tava lá e os 2 caras simplesmente saíram rapidinho. Saíram andando assim, desceram. Aí o cara pegou um copo d'água com a atendente e tudo e foi embora. Quando ele foi embora, os marmanjos já subiram e voltaram rapidamente. Assim, tudo bem, não precisa defender ninguém, nada, mas que a cena tá meio bizarra, que foi bem bizarra a cena, vou te falar, hein? Infelizmente, o cavalheirismo morreu. Recentemente, a persiana que eu tenho no meu quarto caiu do nada e se estatelou, quebrou inteirinha. E eu precisei descer ela do meu andar até o subsolo, onde fica a parte do lixo, que eu precisei jogar ela fora, não tinha como resgatar aquilo ali. E eu desci no elevador com ela, uma persiana enorme e 2 sacos de lixo. Quando eu entrei no elevador, tinha um homem, que é meu vizinho, e ele não fez absolutamente nada. E eu tava daquele jeito, a persiana quase caindo, com uma sacola de lixo toda destrambelhada, super complicado. Se ele tivesse segurado a porta do elevador pra mim, ele já teria, assim, me ajudado tanto. E ele ficou olhando pra minha cara. E ele só olhava pra minha cara. E eu lá, né? Enfim, o ponto é que eu acho que um homem de fato cavalheiro e gentil nessa situação teria se colocado à disposição pra me ajudar a pegar as coisas, mas nesse caso eu só queria que ele tivesse segurado a porta pra mim e ele ficou olhando pra minha cara. E na hora eu fiquei incomodada, mas eu fiquei incomodada como eu ficaria com qualquer pessoa, porque eu, mulher, se eu estivesse numa situação como essa, se fosse um homem, uma menina, uma criança, que seja, eu teria ajudado, né? Então eu acho que a gente chegou num ponto que os homens, eles não são mais cavalheiros e eles estão usando isso como desculpa pra serem mal educados, porque pra mim isso é falta de educação, não é só falta de cavalheirismo. Que eu valorizo tanto o cavalheirismo porque eu sempre tive homens muito cavalheiros na minha família. Meu pai, meus primos, meus tios. E justamente por ter essa régua mais alta, eu acabo me rodeando de pessoas cavalheiras. O que eu quero dizer com isso? Meu namorado é cavalheiro, os amigos do meu namorado são cavalheiros, até porque homem que é grosseiro e mal educado não tem espaço comigo. Eu acho um saco, eu pulo fora porque eu não gosto. E tem muitas pessoas, né, que falam, mas é por conta do feminismo, que os homens não estão mais cavalheiros. Balela, os homens estão folgados, preguiçosos e, como eu disse, mal educados, pouco gentis. E eu percebo que o cavalheirismo como um todo foi com Deus. Claro, existem exceções, como eu falei. Meu pai, meu namorado, meus amigos, eu tenho certeza que você conhece homens muito cavalheiros, mas isso está em falta no mercado. E com essa reflexão eu deixo uma dica para os homens, que é que vocês prestem mais atenção nas atitudes de vocês e lembrem que
Ser cavalheiro não é só abrir a porta, é ser gentil e educado. E agora, mulheres. Muitas vezes eu vejo mulheres com um discurso que aceitar atitudes de cavalheirismo de homens é se colocar numa posição de submissão. E eu não concordo com esse argumento. Eu acho que você ter um homem gentil, educado e que te trata com muito respeito e muito bem e te respeita como mulher, como uma figura feminina na vida dele, não faz de você uma pessoa submissa. Tanto que eu tive uma criação e eu sou uma mulher que valoriza muito a minha independência financeira, profissional, o meu desenvolvimento acadêmico, o meu protagonismo na minha vida, e mesmo assim eu gosto que meu namorado abra a porta pra mim. Eu acho que uma coisa não exclui a outra. E eu acho que nós mulheres deveríamos começar a dar menos espaço e abertura pra esses homens, que eles não estão só não cavalheiros, eles estão grosseiros e mal educados. E é isso. Um beijo, bom domingo pra vocês. O curioso aqui é negar que o feminismo tenha impacto nisso. Durante anos se repetiu que mulher não precisa de ajuda, que oferecer ajuda pode ser mansplaining, que tratar diferente é paternalismo. Muitos homens ouviram isso e decidiram respeitar exatamente o que foi pedido: não interferir. Então, quando um homem vê uma mulher carregando algo pesado, muitos pensam: ela é independente, não precisa de mim. Isso não significa que todos estejam certos em ignorar, mas é uma consequência cultural clara. Quando você critica a ajuda masculina por anos, alguns homens simplesmente param de oferecer. Povo brasileiro, o que são esses homens que nós estamos produzindo? O que é isso? O que está acontecendo? Eu estava, vou contar o meu testemunho, estava no mercado. E eu estava cheia de coisa, né? Eu sou uma mulher independente, eu estava cheia de coisa, né? Tava com 2 coca, um monte de coisa, pão, cara, assim, tava assim, ó, tava dando assim, ó, no mercado. Aí, você não acredita, eu cheguei, tipo assim, no mesmo momento, que um outro cara, que assim, era meio mentira assim, sabe? Era assim, ele chegou, veio na fila no mesmo momento. Aí o que eu fiz? Eu fui bem feminina, né? Eu não ia falar, ô caramba, eu cheguei primeiro, né? Eu dei um passinho pra trás e falei, opa! O mano só não ficou na minha frente. O mano aproveitou a minha feminice, né? A minha energia feminina de, opa! Eu tava esperando ele falar, opa, por favor. Porque qualquer homem, né? Faria isso. Eu quero um meio educado. Educado pela mãe, tipo assim, com honra, entendeu? Um macho educado. Faria isso, cara. Faria. Mas não, eu fiz e ficou na minha frente. E ainda, quando começou a chegar perto da minha vez, né? Porque aí eu tive que colocar coca no chão e ficar empurrando ela. Porque que isso aconteceu? Deve ficar mais de 5 minutos assim, na fila. 5, 4. Sai da minha frente imediatamente. Por favor, gente. Por favor. Você é homem. Tem um mínimo de cavalheirismo. Porque assim, isso é mal educado, a pessoa já pensa assim, pior de você. Eu acho que aquele cara deve pisar em patos. Então é isso, gente, por favor, homens, sejam masculinos, né? Cumprem o seu papel de educados, de ceder lugar, de ir pra guerra. E eu quero feliz em ser feminina e continuar sendo apenas bonita e não pensar em nada. Muito obrigada. E tem uma coisa que às vezes chateia muito a gente, perceber, né, nós mulheres principalmente, como o cavalheirismo ele tem se acabado dia a dia, né? Como parece que é tão difícil para um homem às vezes ceder um lugar para uma mulher ou talvez ajudar ela a carregar uma sacola quando ele vê ela numa situação. E engraçado que cada vez mais eu tenho notado isso. Só para vocês terem uma ideia aqui do que acontece. Agora há pouco eu fui passar com o carro, né? E aí tinha uma, tipo assim, alguém tinha que ceder, né, um lugar. Aí tinha um cara assim, ele não cedia de jeito nenhum mesmo. Aí eu peguei e falei assim, caramba, meu, poxa, o que custava pro cara ceder ali, né, um lugar pra gente passar? Porque assim, tinha que um parar e não cedia. Aí veio outro, não cedia. Veio outro, não cedia. Eu falei, caramba, meu. E aí, isso daí, né, tô falando no trânsito. E aí veio uma moça assim, ela parou. Ela percebeu, assim, que tava formando uma fila atrás de mim, assim, né? Ela parou e permitiu que eu passasse, eu agradeci e tal. E aí, depois, eu tava saindo outro dia também do mercado, e eu tava, assim, com o carrinho lotado, gente. E aí, na parte onde a gente sai ali do mercado, é uma descidinha, né? E aí, eu peguei e vi que os rapazes que trabalham ali no mercado, com a roupa do mercado, assim, em nenhum momento eles pararam de conversar, porque eles estavam realmente conversando para ajudar a carregar o carrinho só até onde era ali o carro, que estava muito próximo, sabe? Só para não tombar.
E eu me esforçando o máximo ali, eu falei, caramba, a gente às vezes tem que ser mulher, meio homem, meio tudo, porque o cavalheirismo acabou total, assim, é muito estranho isso, sabe? A gente, tanto é que quando a gente vê uma pessoa que é cavaleira, a gente acha até estranho, a gente fala, nossa, caramba, sério? Existe ainda esse tipo de homem? E a gente tem que tomar bastante cuidado, porque principalmente a gente que tem filho homem, eu tenho filho homem, a gente tem que ensinar pra eles que eles devem ser o cara cavaleiro, sabe? Eu acho que isso daí é uma educação que a gente tem que dar aos nossos filhos. E claro, sempre tomando um certo cuidado, sempre tendo respeito, que isso é o principal, né? Porque eu acho que hoje em dia também a mentalidade das pessoas estão tão, assim, estranhas, que às vezes parece que quando um cara vai fazer um ato de cavalheirismo, tem mulher que ainda confunde com dar em cima. Existe o dar em cima? Existe. Claro, a gente percebe quando é isso. Mas também a gente tem que tomar um certo cuidado para não confundir as coisas, né? Entender a mente humana é algo muito doido, muito complexo, né? Mas é fogo, viu, gente? É fogo. É só um raciocínio aqui que me veio, porque acabei de passar por isso aqui e fiquei pensando, caramba, o que custa ceder, né? Um pouco, não cedem. Essa fala, na verdade, revela bem a confusão atual. A própria mulher admite que hoje muitos homens ficam com medo de serem mal interpretados quando fazem algo cavalheiro. E isso não surgiu do nada. Durante muito tempo se criou um clima onde qualquer gesto masculino podia ser visto como interesse, invasão ou tentativa de flerte. O resultado é simples. Muitos homens preferem não se envolver. Eles pensam, se eu ajudar, posso ser acusado de estar dando em cima. Então escolhem a neutralidade. O cavalheirismo não morreu sozinho. Ele foi sendo desencorajado culturalmente. Uma fada morre cada vez que um homem não é cavalheiro com uma mulher. Se tem algo que me deixa com raiva é quando tô na rua e algum homem faz uma atrocidade indo totalmente contra o cavalheirismo. E infelizmente isso tá cada vez mais comum. Se você tá passando por uma porta e você vê que uma mulher vai passar, você tem a obrigação de segurar essa porta. Esses dias eu tava entrando no elevador com um casal de velhinhos, que são meus vizinhos aqui. Quando o elevador chegou, eu segurei a porta pra eles entrarem, porque eles são mais velhos do que eu sou uma pessoa educada. A senhora entrou, e enquanto eu tava esperando o senhor entrar, eu vi que ele não entrava. E ficou me olhando, tipo, vai? E eu assim, ué? Quando eu fui ver, ele tava segurando a porta com a bengalinha dele pra eu entrar. Porque, não sei se vocês sabem, mas primeiro, as damas. E foi tão, no momento, assim, foi uma leitura tão legal, assim, da forma que ele pensava. Independente dele ser mais velho, de ter dificuldade pra andar ou qualquer coisa do tipo, eu era uma mulher. Enfim, eu entrei, agradeci, continuei segurando a porta de cantinho com a mão, mas assim, me fez tão feliz ver esse tipo de atitude. Só que a gente entende que essa atitude tá vindo de uma pessoa muito mais velha. E as nossas gerações, as novas, o que a gente vai fazer? Como é que eu vou explicar pra minha filha que ganhar flores não é algo surreal? É o básico, ela é uma mulher. Mulheres ganham flores. Como é que eu vou explicar pra minha filha que homens abrem portas de carros pra gente entrar? Porque a porta é pesada. Nós somos mulheres. Enfim, não tô dizendo que os homens têm que viver em função das mulheres e fazer de tudo por elas, mas o cavalheirismo tá morrendo, e isso me dói muito. Gente, acabou de acontecer um negócio comigo no barzinho, que eu fiquei pensando que eu tô vendo as meninas postando os homens da atualidade, os homens de 2024. Os meninos de 2024, a gente tem que ser honesta. Meninos de 2024. E acabou de acontecer um negócio, mais um negócio comigo, porque minhas amigas falam que eu posso escrever um livro. Eu tô quase escrevendo um best-seller. Agora aconteceu uma proeza comigo, bacana. Saí, tava no aniversário de uma amiga minha, aí a gente tava no barzinho, sentada, conversando, curtindo e tal, beleza. De repente chega um licor 43 na mesa. A garçonete coloca o licor na minha frente, eu falo, moça, eu não pedi isso. Ela fala, mas não foi você, foi uma outra pessoa. Eu falei, legal, ganhou um licor. Eu falei, quem entregou o licor? Então ele não quer se manifestar, ele quer permanecer oculto. Vamos respeitar. O cara gasta dinheiro para entregar uma bebida para uma pessoa e quer permanecer oculto. Gastou dinheiro à toa. Ok, vou respeitar isso. Eu falei, ok, obrigada, né? Minha amiga, não satisfeita, pegou o cardápio e colocou o número do meu telefone e deu pra garçonete. E falou assim, entrega pro menino que entregou o licor pra ela, né?
Todo mundo feliz, todo mundo rindo, achando super engraçado. Aí eu fui no banheiro. Na volta do banheiro tinha um cara parado com o braço cruzado no caminho, né? Peguei, segui meu caminho, aí ele, oi. Aí eu falei, oi. Aí ele falou assim, fui eu que te entreguei o licor. Eu falei, oi, muito obrigada. Pelo menos agora eu sei quem é você, né? Aí ele falou assim, então, é que eu não queria que você achasse que eu sou um estranho comprando uma bebida. Eu falei, amigo, você me falar oi, não tira o fato de você ainda ser um estranho me comprando uma bebida. Isso não mudou. Mas eu falei, obrigada, mas pelo menos agora eu sei como que é a sua cara. Obrigada pela bebida, e peguei, segui meu rumo, sentei minha cadeira. Quando eu cheguei na cadeira, eu recebi uma mensagem do cara. E ele mandou uma mensagem assim, oi. Eu falei, oi. Aí ele falou assim, na verdade, eu só queria te fazer uma pergunta. Só uma pergunta. Aí eu falei, faça pergunta, né? Ainda não estão cobrando pra fazer pergunta, né? Depende da idiotice. Que no caso devia ter cobrado. Aí eu falei, pode fazer a pergunta. Ele falou assim, eu queria saber se eu posso te ter hoje. Eu peguei, olhei bem de perto a mensagem, eu falei, será que eu tô lendo direito? Será que eu tô com alguma questão assim? Estava, eu posso te ter hoje? Eu queria saber se eu posso te ter hoje. Eu virei pro cara e falei assim, moço, que eu saiba, eu tô no cardápio, eu não tô sabendo? Uma meia porção de Rebeca? Uma porção inteira de Rebeca? Meia porção de Rebeca? Picadinho de Rebeca? O caralho de Rebeca? Gente, pelo amor de Deus, eu posso te ter hoje? Eu tô com cara de quê? Que tipo de liberdade que eu dei pra pessoa pra mandar desse jeito? O que ele queria com essa mensagem? Qual que era o intuito? Você acha que eu ia ficar caidinha por ele, por ter recebido uma mensagem de posso te ter hoje? Que, gente, tá lidando com animal? Nem animal merece ser tratado desse jeito, pelo amor de Deus. O que tá acontecendo com a atualidade? O que tá acontecendo com a conversa, com a simpatia, com respeito? Gente, pelo amor de Deus. Alguém deixa aqui nos comentários se eu tô louca ou se eu tô muito careta. Mas receber uma mensagem, posso te ter hoje, pra mim é o cúmulo do cúmulo do cúmulo. É tipo... É sem comentário. É desistir de sair. Você desanima de sair. Desanima. Eu tô errada? Olha, aqui tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. O cara foi direto demais, sem classe nenhuma, isso é fato. Mas também dá para entender por que muitos homens estão agindo assim hoje. Durante anos, os homens ouviram que não deveriam abordar mulheres, que pagar bebida era assédio, que qualquer tentativa podia virar constrangimento público. Resultado? Muitos pararam de investir em charme e partiram para o modo mais frio e direto possível. Não é elegância, é desistência emocional. Quando o cavalheirismo é tratado como suspeito, alguns homens simplesmente deixam de tentar.